Questão número 1. Dirigir de modo a evitar acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto se refere ao conceito de: alternativa A, dispositivo de segurança. Alternativa B, condições adversas. Alternativa C, legislação de trânsito. Alternativa D, direção defensiva. Qual a resposta para a primeira questão? Dirigir de modo a evitar os acidentes, apesar dos erros dos outros motoristas e das condições adversas do trânsito e do tempo, preservando a vida humana e o meio ambiente. O texto se refere ao conceito de: resposta correta da questão, alternativa D, direção defensiva. Direção defensiva é isso: dirigir de modo a evitar os acidentes, se antecipando no trânsito, apesar dos erros dos outros motoristas e também das condições adversas. É você ir para o trânsito e fazer a sua parte com a finalidade de preservar um trânsito melhor para todos. Isso é direção defensiva. Questão 2. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Quais são as características que um condutor deve ter para assumir um comportamento seguro no trânsito? Alternativa A, educação e saúde. Alternativa B, alegria e perícia. Alternativa C, prudência e habilidade. Alternativa D, atitude e bom humor. Qual a resposta correta para a questão número 2? Resposta correta da questão, alternativa C. Para assumir um comportamento seguro no trânsito, o condutor precisa ser prudente e habilidoso. Resposta correta da questão. Questão número 3. Os princípios básicos de prevenção de acidentes são: alternativa A, transitar e programar. Alternativa B, ver e ser visto, pensar e agir. Alternativa C, corrigir, pensar e ver. Alternativa D, dirigir e pensar. Qual a resposta correta para a questão número 3? Quais são os princípios básicos de prevenção de acidentes? Resposta correta da questão, alternativa B. São princípios básicos no trânsito: ver e ser visto, pensar e agir. Questão 4. O condutor, para dirigir com segurança, deve: alternativa A, fazer revisão mensal do veículo. Alternativa B, estar atento a tudo o que acontece no trânsito. Alternativa C, calibrar os pneus do veículo diariamente. Alternativa D, dirigir apenas durante o dia. Qual a resposta correta para a questão número 4? O condutor, para dirigir com segurança no trânsito, ele deve: resposta correta da questão, alternativa B. O condutor deve estar atento a tudo o que acontece no trânsito. Questão 5. O que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Alternativa A é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Alternativa B é o descontrole do veículo em curvas. Alternativa C é a perda de aderência dos pneus do veículo e ocorre somente durante a chuva. Alternativa D é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista recentemente recapeada. Qual a resposta correta para a questão 5? O que é aquaplanagem
ou hidroplanagem? Resposta correta da questão, alternativa A, é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Podemos chamar de duas maneiras este fenômeno: aquaplanagem ou hidroplanagem. Perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada. Não é o descontrole do veículo em curvas. Resposta errada. É a perda de aderência dos pneus do veículo e ocorre somente durante a chuva. Não é somente durante a chuva, pode ser durante a chuva ou após ter chovido em locais que acumulam grande quantidade de água. Por isso, a alternativa C fica errada, não é somente durante a chuva. E por fim, a alternativa D é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista recentemente recapeada. Errada a resposta. Aquaplanagem é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada, devido ao excesso de velocidade, excesso de água na pista e pneus do veículo em mau estado de conservação. A aquaplanagem ocorre pela combinação desses fatores. Questão 6. O fenômeno da aquaplanagem, hidroplanagem, ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Alternativa A: alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. Alternativa B: alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Média velocidade, falta de atenção e pneus em mau estado de conservação. Alternativa D: falta de atenção, pneus bons e velocidade compatível com a situação. Qual a resposta correta para a questão número 6? O fenômeno da aquaplanagem ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Resposta correta da questão, alternativa B. São fatores que ocasionam uma aquaplanagem: a alta velocidade, o excesso de água na pista e os pneus do veículo em mau estado de conservação. Não é pela falta de destreza do condutor e suspensão em mau estado, resposta errada. Não ocorre pela média velocidade ou falta de atenção, resposta errada também. E novamente falta de atenção, pneus bons e velocidade compatível com a situação. Respostas erradas na questão número 6. Reforçando, a aquaplanagem, que é a perda de aderência dos pneus do veículo em pista molhada, ela ocorre pela alta velocidade, o excesso de água na pista e pneus em mau estado de conservação. Ou seja, pneus ruins, pneus carecas, pneus que já atingiram 1,6 milímetros de profundidade dos seus sulcos e são, portanto, considerados pneus carecas, pneus ruins. Logo, é importante que o condutor mantenha os pneus do veículo em bom estado de conservação. É preciso que o veículo tenha pneus bons. O motorista, nessa situação, deve reduzir a sua velocidade com vistas à segurança e ter cuidado com poças de água. Mais uma questão sobre o assunto. Questão 7. Na pista, há acúmulo de água formando grandes poças d'água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Nesse caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, alternativa A: diminuir a velocidade, acionar o pisca-alerta, trafegando de modo a evitar as poças de água. Alternativa B: acelerar o veículo para aumentar a estabilidade. Alternativa C: procurar frear o veículo sobre as poças d'água.
E a alternativa D, diminuir a velocidade do veículo e manter-se à direita da via. Qual a sua resposta para a questão número 7? Na pista há acúmulo de água, formando grandes poças d'água. Nessas condições adversas, dirigir um veículo requer muito cuidado e perícia. Nesse caso, para evitar o efeito da aquaplanagem, o que você deve fazer? Resposta correta da questão, alternativa D. Devemos diminuir a velocidade do veículo e nos mantermos à direita da via, redobrando a nossa atenção, reduzindo a nossa velocidade, evitando, na medida do possível, essas poças de água. São atitudes corretas diante de uma situação como essa no trânsito. Alternativa A, diminuir a velocidade, correto. Acionar o pisca-alerta, isso deixou a resposta A errada. Quando estamos trafegando diante condições adversas do tempo, por exemplo, chuva, neblina, cerração, não é recomendado acionar o pisca-alerta. O pisca-alerta acionado numa condição adversa como esta pode confundir outros condutores e até causar acidentes. O correto nesta situação é acender o farol de luz baixa do veículo. Luz baixa do farol. Reduzir sempre a nossa velocidade, redobrar a nossa atenção, ter cuidados indispensáveis com a segurança. Logo, a alternativa A fica errada. Não é procedimento correto acionarmos o pisca-alerta com o veículo em movimento, diante condições adversas. Não devemos acelerar o veículo, resposta errada. Nesse caso, devemos reduzir a velocidade do veículo com vistas à segurança e não devemos frear o veículo sobre poças d'água. Resposta errada. E, na verdade, há questões de direção defensiva que vão citar a resposta ao contrário. O condutor deve evitar frear o veículo sobre poças d'água. Nesse caso, é uma resposta, então, correta para esse tipo de questão. Evite acionar os freios sobre poças d'água. Resposta daí, correta. Sendo assim, confirmamos a alternativa D, resposta para esta questão. Questão 8. O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A. À sua frente, nos lados direito, esquerdo e atrás do seu veículo. Alternativa B. À sua frente, somente porque os outros também devem ficar atentos. Alternativa C. À sua frente e pelos espelhos retrovisores. Alternativa D. Nos lados e atrás do veículo. Qual a resposta correta para a questão 8? O condutor, na direção de um veículo em movimento, precisa ver tudo o que acontece. Resposta correta da questão, alternativa A. Nesse caso, é a resposta mais completa para a questão. O condutor à direção de um veículo precisa ver tudo o que acontece à sua frente, nos lados do veículo direito e esquerdo e também atrás do seu veículo, observando pelos espelhos retrovisores e também, em algumas situações, até olhando para trás. Portanto, resposta correta da questão. Questão 9. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é favorável para condutores e passageiros porque evita. Alternativa A. O cometimento de infrações que geram multas. Alternativa B. O lançamento dos corpos para fora do veículo. Alternativa C. Colisão com veículos da frente. Alternativa D. Colisão com veículos de trás. Qual a resposta correta da questão
9. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é favorável para condutores e passageiros porque evita. Resposta correta da questão 9, alternativa B. Evita o lançamento dos corpos para fora do veículo. Resposta correta da questão. Questão 10. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é: alternativa A, subabdominal, alternativa B, torácico ou diagonal, alternativa C, de 3 pontos, alternativa D, pélvico ou de 2 pontas. Qual a resposta correta para a questão número 10? O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é: resposta correta da questão, alternativa C. O cinto mais seguro é o cinto de 3 pontos. Resposta correta da questão número 10. Questão 11. Sobre a maneira de dirigir, podemos dizer que é incorreto. Muita atenção ao comando, pois no caso da questão ela está pedindo para marcar a resposta incorreta sobre a maneira de dirigir. Alternativa A: fazer movimentos ou manobras bruscas, pois tais atitudes são permitidas. Alternativa B: não desviar a atenção do ato de dirigir, não participar de brincadeiras e não praticar rachas. Alternativa C: evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo em movimento e atender ao telefone celular. E alternativa D: dirigir com as 2 mãos ao volante. Qual é a resposta para a questão 11? Sobre a maneira de dirigir, podemos dizer que é incorreto. Resposta da questão, alternativa A. A alternativa A traz a resposta incorreta. Fazer movimentos ou manobras bruscas, pois tais atitudes são permitidas. Pelo contrário, não são permitidas. Aqui no final está o erro da alternativa A. Portanto, gabarito da questão 11, alternativa A. Já as outras alternativas da questão estão todas corretas. São maneiras corretas de se conduzir o veículo. Alternativa B: não desviar a atenção do ato de dirigir, não participar de brincadeiras e não praticar rachas. São atitudes corretas no trânsito. Alternativa C: evitar acender cigarros, apanhar objetos dentro do veículo com ele em movimento e atender ao telefone celular. Na alternativa C também temos atitudes corretas no trânsito, bem como a alternativa D: dirigir com as 2 mãos ao volante. Atitudes corretas, portanto, nas alternativas B, C e D. Questão 12. Para reduzir os pontos cegos do veículo, deve-se: alternativa A: ajustar corretamente os espelhos retrovisores externos. Alternativa B: manter os vidros sempre limpos. Alternativa C: evitar olhar para os lados. Alternativa D: não se preocupar, pois pontos cegos não causam acidentes. Qual a resposta correta para a questão 12? Para reduzirmos os pontos cegos do veículo, devemos. Resposta correta da questão, alternativa A: devemos ajustar corretamente os espelhos retrovisores externos do veículo. Questão 13. No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve: alternativa A: falta de atenção e fadiga. Alternativa B: imprudência. Alternativa C: imperícia. Alternativa D: prudência e respeito. Qual a resposta correta para a questão 13?
No acidente ocasionado pelo desrespeito à sinalização, pode-se afirmar que houve. Resposta correta da questão 13, alternativa B. Toda atitude de desrespeito no trânsito é considerada uma atitude de imprudência por parte do condutor. Condutor imprudente no trânsito é aquele condutor que desrespeita a sinalização, as regras de circulação e de conduta, velocidade, entre outros itens. Portanto, desrespeitar a sinalização é uma atitude de imprudência no trânsito. Questão 14. Na iminência de um choque de seu veículo com o da frente, qual é a alternativa correta? Alternativa A, acionar o freio de mão. Alternativa B, mudar de direção sem sinalizar. Alternativa C, deixar acontecer. Alternativa D, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Qual a resposta correta para a questão 14? Na iminência, ou seja, algo que pode acontecer em breve, de um choque de seu veículo com o da frente, qual é a alternativa correta aqui na questão? Resposta correta, alternativa D, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo e evitando esse acidente de trânsito. Esta é a atitude correta nesta situação. Não vai ser acionar o freio de mão. No caso, devemos acionar o freio de pé, freio de pedal, também chamado freio de serviço do veículo. Freio de mão usamos como regra com o veículo parado, estacionado. Mudar de direção sem sinalizar, resposta sempre errada no Detran. Antes de mudar de direção, devemos observar pelos retrovisores a proximidade e a distância dos demais veículos e sempre sinalizar com a devida antecedência toda e qualquer manobra no trânsito. Logo, resposta errada. Bem como alternativa C, também resposta errada na questão 14. Questão 15. A manobra de marcha a ré não deve ser executada em alternativa A, velocidade reduzida, alternativa B, estacionamentos, alternativa C, pequenas distâncias, alternativa D, esquinas. Qual a resposta para a questão? Onde a manobra de marcha ré não deve ser executada. Atenção com o comando da questão. Não pode, não deve ser executada. Em qual local? Resposta correta, alternativa D. É proibido se aproximar de esquinas em marcha a ré. Resposta correta para a questão. E a manobra de marcha a ré, ela deve ser executada em velocidade reduzida, nos estacionamentos e sempre em pequenas distâncias. Muita atenção com essas respostas, pois são respostas também de questões perguntando sobre marcha a ré. Questão 16. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor, alternativa A, foi negligente, alternativa B, foi imperito, alternativa C, cometeu imprudência, alternativa D, foi desatento. Qual a resposta para a questão 16? Quando ocorre um acidente pela má conservação do veículo, podemos afirmar que este condutor, resposta correta da questão, alternativa A, este condutor foi negligente, pois foi dirigir no trânsito um veículo em más condições de funcionamento e de conservação. Isso caracteriza a negligência. Lembrando que a imperícia é a falta de habilidade para dirigir. Imperícia cai muito também nas provas do Detran. Imperito
é aquele condutor que não tem a habilidade ainda para conduzir o veículo. Já a imprudência é o desrespeito, aquele condutor que vai para o trânsito dirigir e desrespeita a sinalização, velocidade, regras de circulação e de conduta, enfim, motorista imprudente no trânsito. E para dirigir com segurança, o condutor tem que dirigir muito atento a tudo que está à sua volta durante a sua condução veicular. Questão 17. Em direção defensiva, habilidade significa: alternativa A, prever situações e locais de perigo. Alternativa B, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Alternativa C, imperícia ao dirigir. Alternativa D, não conseguir evitar acidentes. Qual a resposta correta para a questão 17? O que significa habilidade em direção defensiva? Resposta correta da questão: alternativa B. Habilidade em direção defensiva significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, ou seja, ter habilidade para conduzir o veículo diante de todas as situações no trânsito. Isso significa habilidade. Conseguir conduzir o veículo corretamente. Não é prever situações e locais de perigo. Aqui cita um outro elemento da direção defensiva, que é a previsão. Também pode ser cobrado na prova do Detran desta forma. O que significa previsão, um dos elementos da direção defensiva. Previsão significa antecipar, prever situações e locais de perigo enquanto se está à direção do veículo automotor. Imperícia ao dirigir é ao contrário da habilidade. Imperícia é a falta de habilidade para dirigir. Aquele condutor que não domina o veículo, não sabe dirigir corretamente. Ou seja, falta de habilidade para dirigir. E a alternativa D, de todo modo, ficou errada. Não conseguir evitar acidentes. Errada essa resposta também. Sendo assim, a habilidade significa manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, conseguir dirigir corretamente, dominar o veículo em todas as situações no trânsito. Questão 18. O motorista que não mantém a distância de segmento pode envolver-se em colisão com o: alternativa A, pedestre. Alternativa B, veículo de trás. Alternativa C, veículo que vem em sentido contrário. E alternativa D, veículo da frente. Qual a resposta correta para a questão 18? Aquele motorista que não mantém distância de segmento, ele pode envolver-se em colisão com o: resposta correta da questão, alternativa D. O motorista que não mantém distância de segmento, ou seja, uma distância de segurança em relação ao seu veículo e aquele que segue à sua frente, ele pode envolver-se em um acidente de trânsito com o veículo que segue à sua frente no trânsito. Questão simples, fácil de responder na prova do Detran. Questão 19. A distância de frenagem é definida como: alternativa A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Alternativa B, soma da distância de reação com distância de segmento. Alternativa C, soma da distância de parada com distância de reação. E alternativa D, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. Qual a resposta para a questão 19? A distância de frenagem é definida como: resposta correta da questão, alternativa D.
Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no pedal do freio até conseguir parar esse veículo totalmente, ou seja, distância que o veículo percorre sendo freado, distância de frenagem. Muito simples também de responder em provas do Detran. Distância de frenagem, aquela distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo. Questão 20. A distância de reação é definida como: alternativa A, soma da distância de segmento com distância de frenagem. Alternativa B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Alternativa C, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. E alternativa D, soma da distância de parada com distância de frenagem. Qual a resposta para a questão 20? A distância de reação é definida como: resposta correta da questão, alternativa C. A distância de reação é todo o espaço que o veículo percorre desde o momento em que o condutor viu a situação de perigo, tirou o pé do acelerador e colocou o pé sobre o freio para acioná-lo. Distância de reação, reflexo do momento no qual o condutor vê uma situação de perigo, deixa o pedal do acelerador e coloca o pé sobre o freio para acionar o freio e começar a reduzir a velocidade. Distância de reação. E nunca na prova do Detran responda essas respostas que começam com soma. São respostas sempre erradas para este assunto. O Detran nunca traz como corretas essas respostas. E aqui na alternativa D, aquela distância que permite ao condutor uma manobra de emergência, aqui se refere à distância de segmento, ou seja, distância de segurança que devemos manter entre nosso veículo e aquele que segue à nossa frente. Distância de segmento, manter uma boa distância de segmento do veículo que segue à nossa frente nos permite evitar acidentes e manobrar em casos de emergência.